Para encerrar esse assunto de banco de dados, vamos dar uma olhada em duas ferramentas que a gente tem aí para visualizar a estrutura do banco de dados. Essas ferramentas permitem visualizar e alterar. Então, são ferramentas aí que apresentam as duas possibilidades. Então, a gente está criando as tabelas pelo próprio A3, quando a gente cria o objeto histórico. Mas, se for o caso aí de precisar ser feita alguma alteração por fora, tem essa possibilidade. Eu acredito que elas vão ser mais úteis para visualização, né? Então, conhecer a estrutura de um banco de dados que esteja sendo usado pelo A3. Acho que vai ser mais útil para visualização do que para edição, mas tem esse potencial aí também. Então vamos lá. Vou falar do MDB Admin como ferramenta de visualização e edição. A gente já usou essa ferramenta para a criação do banco de dados padrão Access. É uma limitação dessa ferramenta, né, somente para banco de dados no padrão Access, nessa extensão MDB, uma, uma versão particular do Access, que é a versão que é usada pelo A3. Essa segunda ferramenta, que é o DBeaver, eu já falei dela quando eu apresentei banco de dados com escada BR. E é uma ferramenta mais ampla, permite acessar qualquer banco de dados. A lista de bancos de dados aí que compatível é grande. Então, vou falar das duas aí, e aí já tem em mente isso aí. MDB Admin é só para banco de dados padrão Access com extensão MDB. O DBeaver é mais genérico. Então, eu vou mostrar basicamente como abrir o banco de dados e como visualizar o conteúdo. A gente não vai editar nada não, porque inclusive se a edição pode corromper o banco de dados e o E3 deixar de reconhecer, né? Então, vou abrir somente para fazer visualização. O banco de dados aí que a gente está trabalhando nas nossas aulas está aqui nesse Super 2020 815, foi o dia que eu criei esse banco de dados, supervisório.mdb. Todo o conteúdo que está sendo salvo lá no supervisório, do tag temperatura, que é o que a gente está salvando, está parando aqui nesse banco de dados, nesse arquivo aqui. Então, a gente vai abrir e vai conseguir visualizar, inclusive, os registros que estão salvos. Então, vamos lá. Minimizar aqui o DBeaver, depois a gente olha aí. No MDB Admin, onde a gente vai abrir o banco de dados? Não é aqui em File Open. Aqui vai dar outra opção. Vai aparecer uma opção de abrir um arquivo com extensão SQL, que não é o nosso banco de dados. Nosso banco de dados é MDB. Então, cancelar aqui, a gente vai abrir por aqui. Database Connect. A filosofia de banco de dados, né? O banco de dados é um serviço no qual a gente conecta. A gente já viu aqui no Create, né? Quando a gente criou o nosso banco de dados, agora a gente vai vir aqui no Connect. Clico nele, aí aparece a opção de abrir, agora sim a opção de abrir um arquivo com extensão MDB. Aqui eu já tinha aberto antes para testar e já está no diretório certo. Aqui o nosso banco de dados, 2020 815 supervisório.mdb. Eu vou clicar em abrir. A senha, aquela senha que a gente
digitou na hora de criar o banco de dados, que a gente teve que digitar no E3, eu tenho que digitar aqui. Isso é para segurança, né? Como o banco de dados tem informação, pode ser que seja algo sigiloso. Nossa senha aqui é 1234, foi assim que a gente usou quando a gente criou esse banco de dados. Ok. Está aqui o banco de dados, supervisório.mdb. Aqui eu posso ver as tabelas, tabela temperatura, que foi a que eu criei, essa tabela temperatura fields, que foi criada de forma automática. Sempre que a gente criou as consultas no E3, a gente via que essas duas tabelas estavam lá disponíveis. Eu sempre trabalhei aqui na tabela temperatura, vamos ver o que tem dentro dela. Colunas, e aí são os campos que eu tenho disponível para consulta. São os campos que eu via lá no E3. O E3 Timestamp, que eu sempre usei para ver o horário que aquela amostra foi registrada e o valor da temperatura. Então é outra coluna aí. Eu posso dar um duplo clique aqui na tabela que eu consigo visualizar ela. Um duplo clique? Não, não é um duplo clique. Botão direito. Então não é duplo clique. Em cima da tabela, botão direito. E tem a opção aqui de View e Edit Data. Eu falei, eu posso visualizar e editar. No meu caso aqui, eu estou interessado em visualizar. Clico aqui. E aí eu consigo visualizar aquela tabela. Aqui os registros que estão salvos nessa tabela. Como a gente finalizou lá testando a função de deletar amostras, o banco de dados está bem vazio. São poucas amostras que estão aí, porque a gente tinha deletado as amostras mais antigas. Então é isso aí. Eu não me aprofundei no uso desse programa, mas dá para acessar muita coisa e manipular o banco de dados aí com bastante liberdade. Quem quiser se aprofundar. Para fechar aqui, eu venho em Database, Disconnect. É interessante fazer isso porque para não fechar o programa com muitos dados abertos. Não sei se pode causar algum dano, mas é sempre interessante desconectar. Mas o MDB admin é isso. Vamos dar uma olhada no Debeaver agora. Esse aqui é interessante para quem estiver usando outros bancos de dados. Então, a gente viu lá que o E3 aceita banco de dados Access, Oracle e SQL Server. E aí com o Debeaver eu consigo acessar qualquer um desses tipos. Se eu estiver trabalhando com alguma outra aplicação que use um banco de dados PostgreSQL ou MariaDB, também eu consigo acessar com o Debeaver. Então é uma ferramenta bem interessante. Vamos lá, como é que eu acesso o nosso banco de dados aí para visualização? Eu venho aqui nesse tomada com maisinho. Deixa eu ver as opções que tem aqui. Aqui ele já tem uma série de bancos de dados disponíveis, os mais famosos, né? Eu posso vir aqui em Others. Ou eu posso clicar aqui direto no Nova Conexão. Ele vai abrir a janela para eu escolher o banco de dados. Quer dizer, clica na tomada com maisinho que ele abre essa janela. Aqui na busca eu pesquiso o banco de dados que eu tenho interesse. Então aqui eu falei, aparecem os mais famosos logo de cara. MariaDB, MySQL, Oracle,
SQL Server e aqui o Oracle é uma opção lá do E3 e o SQL Server é uma opção do E3. O PostgreSQL e o MariaDB que eu falei que seriam interessantes que tivessem lá também, porque são dois bancos de dados aí gratuitos e bem estabelecidos aí no mercado. Bom, aqui na busca eu procuro por Access. Já apareceu aqui. Então tá aí essa opção. Clico nela e vou em seguinte. Aqui eu já usei, então já baixou os drivers. Se for a primeira vez que estiver acessando essa opção, ele pode perguntar se você quer fazer o download dos drivers, aí é só aceitar que ele baixa de forma automática, bem tranquilo. O seguinte, e aqui é a opção de conexão. Se fosse um banco de dados que acessasse um servidor, teria a opção aqui de digitar o IP, a porta. Como é um do Access, um acesso ao Access, pede o browser. Para a gente escolher o arquivo pelo botão browser. Então, clico aqui. Aqui eu também já testei, está no diretório certo. Então já está aqui no diretório do nosso banco de dados. Aqui o nosso arquivo, abrir. Username, eu não criei nenhum usuário na hora que eu criei esse banco de dados e a senha, que é 1, 2, 3, 4. Então, o username eu deixo em branco. Aqui eu já tinha baixado o driver, então ele não me perguntou. E aqui vou em terminar. Tá aí, ó. Fez a conexão no banco de dados, que a gente está usando no E3. Então aqui eu também posso clicar na setinha para ver o que tem nesse banco de dados. As tabelas que existem, está lá a tabela temperatura que a gente criou lá na 3. Posso dar um duplo clique nessa tabela. Não é duplo clique também. É duplo clique, está muito lerdo. Aí ele apresenta aqui algumas opções de visualização da tabela. Em forma de diagrama, que é bem comum para estruturação de banco de dados. Quem estiver se aprofundando em SQL vai ver esse tipo de visualização. Aqui é que eu estou visualizando uma tabela só, deixa eu ver. Aqui em cima, tabela. Tá, em tabelas, aí eu fiz todas as tabelas que existem no banco de dados. A tabela temperatura e aquela outra que foi criada de forma automática. Se eu quiser visualizar o conteúdo dessa tabela, eu posso vir aqui na tabela temperatura, botão direito, ver dados. Aí eu consigo ver os registros que estão salvos nessa tabela. Tá aí. As que estão salvas no banco de dados. São as mesmas que eu visualizei lá no MDB Admin. Só tem essas mesmas. Como eu tinha deletado o conteúdo da tabela há pouco tempo, tem poucas amostras aí. Então é isso aí. Para quem quiser se aprofundar em banco de dados, o DBeaver é uma ferramenta aí mais interessante, porque aprendendo a
aprendendo a usar, ele vai acessar qualquer banco de dados. O MDB Admin é mais limitado. Quer dizer, e aqui também devo desconectar. Aí eu venho aqui e clico nessa tomada vermelha, escrito desconectar. Desconectou. Os bancos de dados que eu acessei ficam aqui disponíveis. E se eu quiser acessar de novo, agora é só clicar em cima dele e clicar nessa tomadinha azul que ele conecta. A tomada azul com mais é se for a primeira conexão, que eu tenho que fazer algumas configurações. Depois que a conexão já existe aqui, que a configuração já está feita, eu posso clicar nessa tomada azul simples. Então é isso aí. São duas ferramentas interessantes aí para quem for trabalhar com aplicações que usam banco de dados. Até mais.